Era a magnânima deusa de cândidos braços. Notando como os argivos na pugna terrível tombavam sem vida, súbito a Palas Atena dirige as palavras aladas. Palas Atenas indomável, donzela de Zeus poderoso, não passará de promessa que ao rei Menelau predissemos que faria o retorno depois de destruir Ílio Forte. Se consentirmos que assim Ares Fero prossiga furioso, vamos depressa também tomar parte na pugna terrível. Ilíada, Homero. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mitologia Grega de A a Z. Meu nome é Sérgio Paulo de Melo Feitosa, sou mestre em Ciências da Religião e psicólogo clínico e é um prazer poder estar aqui mais uma vez trazendo conteúdos relacionados à mitologia grega e nós estamos dando continuidade aos conteúdos relacionados à deusa Hera. No conteúdo passado eu fiz uma breve apresentação e introdução do mito, do mito da deusa, da maior divindade feminina na mitologia grega. E nós vamos dar continuidade, obviamente, a todo o desenrolar de como a divindade foi tratada. Afinal de contas, os próprios atributos que a deusa é associada exigem da gente que a gente entenda todo esse processo de construção mitológica pelo qual a divindade passou. Então, dando continuidade ao conteúdo da deusa Hera, então eu vou pontuar os locais de culto e vou pontuar também os epítetos que são muitos, são inúmeros e que obviamente a gente precisa discorrer, nós precisamos esmiuçar esses epítetos. Tanto a questão do culto quanto a questão dos epítetos vão nos ajudar a nós entendermos de uma forma mais ampla, que é aquilo que eu tinha comentado na outra gravação, para nós não fazermos a redução da deusa Hera como a vingativa, apenas isso, Isso é um resultado de uma visão principalmente homérica, de que acabou influenciando e sendo levado muito mais em quantidade do que outras expressões da deusa que tinham sido até mesmo anteriores, ainda que Homero seja um autor muito recuado, mas nós sabemos que para nós termos, por exemplo, uma mitologia elaborada foi necessário muito tempo. Então, os deuses eles começam de uma maneira mais simples até eles passarem por complexidades que estão relacionadas ao povo, ao grupo que eles estão inseridos, ok? Em alguns momentos eu vou fazer também a leitura de textos clássicos, como nós vimos aqui agora no início, a leitura da Ilíada, do próprio Homero, mas também eu vou precisar nesse conteúdo entrar em autores contemporâneos, em autores modernos, por conta até exatamente desses epítetos e desse entendimento de como a gente pode ter para uma complexidade maior em relação a essa divindade, porque quando nós falamos, por exemplo, em casamento, o que era casamento para os gregos antigos? O que era casamento lá atrás? Como é que eram as relações das pessoas no sentido de relacionamento lícito, relacionamento devidamente aceito, abalizado pela sociedade, em comparação ao nosso? Então é necessário que a gente tenha esse devido cuidado. Bom, então se você chegou até aqui por alguma indicação do YouTube, ou se você estava fazendo algum tipo de pesquisa e foi apresentado ao canal, então você está no canal Mitologia Grega de A a Z, como eu falei. É um prazer contar com a sua presença. Então eu vou pedir que você se inscreva no canal, que você dê o seu like, ative as notificações, é muito importante para com que o YouTube entenda que o canal tem relevância e ele vai continuar sendo indicado. E se você souber de alguém que gosta do conteúdo de mitologia grega, convide a pessoa para também conhecer as nossas abordagens aqui e os nossos debates. É um prazer contar com a presença de todos. Bem, antes da gente entrar nessa questão tanto dos locais de culto quanto na questão dos epítetos, que eu vou pontuar,
É importante, eu quero fazer apenas alguma ressalva em relação aos filhos que era gerou, né? Então a gente sabe que canonicamente ela tem filhos, então ela chega a ter 4 ou 5 filhos canonicamente. Tem um que é pouquíssimo citado no relacionamento dela com Zeus, que é o Ângelus, o Ângelo, né? O Ângelo. Mas nós sabemos que, pensando em termos de filhos com Zeus, então ela tem a Elítia, ela tem a Hebe, ela tem Ares e tem Hefesto. Então, esses são os 4 filhos tidos canonicamente com Zeus. Só que quase todos eles, Ares, Hefesto, e tem um, mas eu não quero acrescentar agora, mas principalmente Ares e Hefesto também são considerados como tendo sido gerados por ela sozinha. O mais tradicional, o mais comum é Hefesto, tá? No caso da Ilíada, Hefesto é considerado filho dela com Zeus. Mas existem outros relatos que dizem que foi uma tentativa, e eu comentei isso, foi uma tentativa de Hera gerar sozinha e que produziu um deus feio, um deus com uma grande fealdade e que ele foi arremessado do Olimpo. Existe um personagem que é atribuído a Hera que também faz parte de um grupo de monstros. Se vocês recordam, se vocês estão acompanhando essa publicação do canal aqui Mitologia Grega de A a Z, podem lembrar que quando aconteceu a gigantomaquia, primeiro a titanomaquia e depois a gigantomaquia, eu cheguei a pontuar de que Gaia, a deusa Geia, ela produziu o último grande antagonista dos Olímpicos e que foi Tifão. Pois bem, Tifão também em algumas tradições é considerado filho de Hera, tá? Naquela tentativa ainda de gerar sozinha, de gerar sem a participação masculina, tá? Bom, então fechando isso, a gente agora vai para as questões mesmo dos locais de culto, em primeiro lugar, e depois eu vou passar para a questão dos epítetos. Vou fazer uma pequena leitura aqui, mas nada que atrapalhe a nossa explanação, apenas por uma questão mesmo de elencar e ficar fácil quem está acompanhando aqui perceber. Bom, então eu encontrei na questão acadêmica, né, que é fácil, ou fácil em termos, né, porque é necessário bastante pesquisa para a gente ir elencando as questões do culto de Hera. Eu encontrei 13 lugares, 13 cidades, 13 vilarejos que foram conhecidos, foram famosos pelo culto a Hera. Alguns locais eles ainda são habitados e outros locais eles foram completamente abandonados. A maioria deles foram de ocupação muito recuada. A gente encontra muita localidade que começou um tipo de culto e desse tipo de culto muitos cultos associados a Hera. O primeiro que eu vou pontuar aqui é a cidade mais famosa, que é considerada a cidade da qual a deusa Hera ela é originada ou originária e dali ela se expandiu para o mundo grego, que é Argos, né? Então a própria palavra argivos ou aqueus, inclusive tem um texto aqui na Ilíada que ela diz que Argos era uma das cidades preferidas dela. Pois bem, Argos reconhecidamente é um dos locais onde nós podemos encontrar as mais antigas expressões de culto à deusa Hera. Então, assim, havia inclusive um templo lá, que era um templo chamado de Hera Argiva, e nesse local havia um festival que era chamado Hera Hecatombeia. Se vocês também podem recordar, o hecatombe ele era um sacrifício de 100 animais, tá? Bem, então a hecatombe era associada ao sacrifício de 100 bois, mas alguns autores dizem que em alguns sacrifícios se faziam sacrifício de animais das mais diversas espécies, né? Então, como ela, inclusive, num dos epítetos dela, a gente vai encontrar a chamada Hera de olhos bovinos, porque a vaca era um animal dedicado a Hera. Só que
o animal, a vaca, ela não podia ser sacrificada a Hera, porque quando aconteceu o conflito com Tifão, todos os deuses fugiram do conflito com Tifão, todos assumiram formas de animais, e os textos mitológicos dizem que Hera assumiu a figura de uma vaca, por isso que esse animal não era sacrificado. O fato é que a hecatombe ela podia ser ligada à questão do sacrifício de 100 bois ou de 100 outros animais. Inclusive, há um epíteto dela, que a gente vai depois falar, que fala da devoradora de cabras. Então, também eram sacrificadas as cabras para a deusa Hera, né? Então, a deusa Argeia, né? Era Argeia, ou era Argiva, então o primeiro lugar de culto, Argos. Ficava no Peloponeso, tá? Para a gente poder se situar também geograficamente, porque muitas das cidades aqui eu vou precisar citar a região onde na Grécia se situava, né? Então, assim, eu vou colocar aqui um mapa da Grécia. Bem, então, pensando em termos da gente montar o nosso mapa da Grécia, porque eu vou citar algumas regiões, alguns locais de culto, né, de Hera. Então, pensando em termos do norte da Grécia, então a gente tem o Epiro e a Tessália, que ficavam fazendo fronteira ali praticamente com a Macedônia. Mais embaixo a gente tinha a Carcânia, no meio da Grécia a Etólia, um pouquinho acima nós tínhamos a Eubéia, embaixo a Beócia, e mais para o lado direito a Ática. Aí a gente ia descendo mais, e mais ou menos ali na metade da região da Grécia, bem no meiozinho, nós tínhamos a Acaia, embaixo a Arcádia e por último o Peloponeso. Do lado esquerdo, que seria no caso um sudoeste, acho que seria isso, então nós temos a Messênia e a Lacônia, tá? Então, em linhas gerais, são essas regiões que vão estar sendo citadas nos cultos de alguns locais aqui que a gente vai pontuar. Bom, um outro local de grande importância de culto da deusa Hera era a ilha de Samos. Então, a ilha de Samos ela fica no leste do Mar Egeu. Então, e na ilha de Samos, essa ilha ela foi considerada o local tradicional de nascimento da deusa Hera, tá? De um modo parecido com o que aconteceu com Zeus, que a tradição vai dar ele como tendo nascido em Creta, próximo do Monte Ida, Samos é considerado o local de nascimento de Hera. Por quê? Porque há uma tradição que diz que, assim como Zeus escapou, Hera também escapou, tá? E ali ela foi protegida, também escapou de ser engolida pelo pai, porque ele engolia todos os filhos com medo da profecia se cumprir. E a ilha de Samos vai ser considerada exatamente esse local tradicional do nascimento e cuidado da deusa Hera. Uma outra cidade muito importante na mitologia e no culto mitológico é Olímpia. Muitas vezes a gente lembra aqui de Olímpia mais pelo culto a Zeus, né? Houve um templo em Olímpia de Zeus que teve a estátua mais famosa, considerada uma das maravilhas da antiguidade, né? Só que em Olímpia também havia um templo à deusa Hera, não com a magnificência que a gente vai encontrar no caso dessa estátua de Zeus, que era uma estátua criselefantina, né? Que ela misturava marfim e ouro, né? E também é considerado aqui em Olímpia que vai surgir possivelmente o primeiro templo fechado. Aliás, todos os templos, eu cheguei também a comentar isso num conteúdo mais para trás, os templos mais recuados, eles não tinham telhado, né? Então, o primeiro templo conhecido coberto foi um templo em Olímpia e foi da deusa Hera. Uma outra cidade muito importante, né, que a gente vai encontrar e é muito famosa, lá em Atenas. Atenas, uma cidade dedicada à deusa Atena, obviamente, né, então não é à toa que a cidade possui esse nome. Atenas fica na região da Ática e
Essa região, inclusive, foi habitada continuamente antes, se considera, né, antes do período mais clássico, de 4.000, mais ou menos 4.000 anos antes da sua ocupação mais tradicional naquele período clássico. Então, é um local de habitação muito antigo e a gente vai ter um templo e um culto de Hera na cidade de Atenas. Uma outra cidade super importante é a cidade de Eleusis, uma cidade também muito famosa por ser associada à deusa Deméter, mas Eleusis, que fica na região da Ática, né, que era próxima a Atenas, ela vai ser também considerada um dos grandes centros de culto à deusa Hera. Aliás, próximo aqui de Eleusis, havia um malfeitor famoso, que foi o Procusto, né? O Procusto que foi morto pelo herói Teseu, em que ele tinha 2 camas de ferro, em que ele prendia os transeuntes, prendia os viajantes, e ali ele torturava os passantes, levava uma pessoa grande para uma cama de ferro menor, e o que passasse ele cortava, e se fosse uma pessoa pequena ele levava para o leito de ferro grande e ele esticava até a pessoa ser desmembrada. Surgiu inclusive uma expressão chamada leito de Procusto, né, que é quando as coisas muitas vezes têm que se encaixar. Tem pessoas que acham que as coisas têm que se encaixar do jeitinho que se imaginou, sem fazer qualquer tipo sem ter qualquer tipo de maleabilidade, de tolerância, vamos dizer assim, os leitos de Procusto. Uma outra cidade muito importante que tem um culto da deusa Hera é a cidade de Epidauro. Essa cidade, Epidauro, ela fica na Argólida, e lá, inclusive, em Epidauro, também teve um culto famosíssimo, que foi o culto de Asclépios, que é filho de Apolo, né? Então, a tradição diz que Asclépios nasceu, inclusive, em Epidauro. Essa ocupação de Epidauro, nesse período do culto, se dá entre o 6º e o 5º século, perdão, entre o 6º e o 5º século antes de Cristo, tá? Sim, tem uma coisa muito curiosa, que em Epidauro tem um teatro que funciona até hoje. Ele tem uma acústica considerada perfeita, tá? Então ele tem ele cabe 14.000 espectadores. Ele foi criado por um arquiteto chamado Policleto, foi construído por Policleto, e assim, é um local com certeza maravilhoso. Um dia estarei no teatro de Epidauro para fazer as minhas fotos lá. Uma outra cidade muito importante que a gente encontra sendo citada na Ilíada é Esparta, né? Tanto que o texto de Homero que nós lemos, a deusa Hera está dizendo para Atena que elas fizeram uma promessa para Menelau, que era rei de Esparta, de que ele voltaria vitorioso, né? Então a deusa chegou para Atena e disse assim, se a gente deixar Ares daquele jeito, como é que a gente vai cumprir a profecia, né? A gente tem que fazer alguma coisa, né? Então Esparta, que ficava na Lacônia, na região da Lacônia, né? Então lacônico, né? Lacônia, quer dizer, aquelas pessoas que não falavam muito, né? Havia uma curiosidade. O culto às deusas na região de Esparta era majoritário. Os estudiosos, pesquisadores, arqueólogos, eles chegam a encontrar 50 templos de importância na região e 34 templos são dedicados às deusas, tá? Então havia um culto majoritário a divindades femininas nessa região, ok? Bom, uma outra cidade muito famosa na antiguidade, inclusive que está presente na Bíblia cristã, é na cidade de Corinto. A ocupação de Corinto mais ou menos em 6.000 a.C., né? Então Corinto teve ali templos muito famosos de Apolo, teve templos muito famosos, cultos muito famosos de Afrodite e também da deusa Hera, tá? Uma outra cidade muito importante é a cidade de Nemeia, famosa pelo fato de ter o leão de Nemeia, né? O monstro que Héracles capturou e venceu, né? E foi transformado na constelação de Leão. Então, no Peloponeso, essa cidade.
nessa cidade haviam os jogos, chamados jogos nemeicos, né? Ou jogos nemeus. Se uma coisa que eu quero comentar aqui, e eu vou trazer para nosso conteúdo, vão ser alguns festivais que eram dedicados à deusa Hera. Então eu vou aqui discorrer com especificidades, contextos e tudo mais, tá? O que eu puder encontrar, então trarei para todos aqui. Nós temos a cidade de Delos. A cidade de Delos ela é super importante, é o local tradicional do nascimento de Apolo e Ártemis, né? Então, ela está num grupo de ilhas chamado Cíclades, e há um templo em Delos, que é o Erion, que ele é um templo super antigo. Então, às vezes a gente fica pensando em termos de 3, 4 mil anos. Então, o culto à deusa era muito, muito antigo, muito recuado. Agora eu vou colocar dois locais de culto à deusa que estão fora da região da Grécia. Eles estão na Magna Grécia, é a região da Campânia. Então havia ali um culto à deusa muito forte. Pesto ela foi fundada no século VII a.C. aproximadamente. E finalmente, para a gente fechar esses 13 lugares, então tem uma região na Sicília, que é a região de Agrigento, a cidade de Agrigento, perdão, que tem uma fundação um pouquinho mais recente do que todas essas aí, que é uma fundação aproximadamente no ano 580 a.C., e que também teve uma grande relevância no culto à deusa Hera. Bom, então agora pensando em termos dos epítetos, eu consegui encontrar 27 epítetos. São muitos, né? 27 epítetos são muitos. Então isso também mostra a especificidade, isso mostra a complexidade do culto e da maneira como os antigos viam essa divindade. Então vamos começar pelo epíteto de Agrei. Então havia uma era Agrei, que quer dizer a era de Argos, né? Havia uma espécie de orgulho na antiguidade quando você nominava a cidade, você atribuía a cidade com um nome divino. Isso queria dizer que era o seguinte, é como se aquela cidade ela fosse preferida, é como se a cidade fosse amada por aquela divindade. Então, e as pessoas tinham uma mentalidade de que, de fato, os deuses eles se envolviam claramente nos conflitos, né? Era muito comum, ou até mesmo algumas estátuas acompanhassem algumas batalhas, tá? Porque se imaginava de que o deus iria se envolver no conflito com os inimigos. Havia a era Aeófagos, que quer dizer a devoradora de cabras, tá? Existe uma era Alexandros, que quer dizer a defensora dos homens. Veja só como isso é interessante, né? Porque muitas vezes a gente associa ela como sendo apenas uma divindade direcionada às mulheres, mas aqui quando ele fala de andros, ele fala exatamente do sexo masculino, do gênero masculino, tá? Havia uma era Argeia, que é a era de Argos, né? Uma outra maneira de... Aqui havia Agrei e Argeia. Havia uma era chamada Era Amônia, que essa era ela era cultuada na região de Elis. Havia uma era chamada Era Anteia, que quer dizer a protetora das flores. Existe uma divindade chamada Anteia. Cheguei a comentar sobre ela aqui, né? Ela chega a ser uma ninfa. Ela está associada a Clóris até. Mas também nós podemos encontrar um epíteto de, talvez, inclusive, pensando em termos dessa antiguidade, então, possivelmente essa era Anteia é uma era antiga, e no enfraquecimento do seu culto, ela acaba perdendo a sua relevância e acaba virando uma ninfa chamada Anteia. Tem uma era Boófis, que é aquela que eu tinha citado, que quer dizer aquela que tem olhos bovinos, né? Boófis. Tem uma que é muito famosa, que é a era Crônida, ou seja, filha de Cronos. Zeus também é chamado de Zeus Crônida. Então, também em alguns momentos é chamada de era Crônida, aquela que é filha de Cronos. Há uma era chamada Calistefanos, que quer dizer a lindamente coroada.
as representações da deusa Hera eram sempre de uma grande serenidade, de uma grande imponência, né? Então a gente, nas representações que se preservaram dela, sempre assim, uma figura feminina muito bela, muito bonita, e muito elegante, né? Com uma mistura também de austeridade. Tem uma era chamada Era Sidra, que quer dizer a nobre, a gloriosa. Há uma era chamada Era Camélia, que quer dizer aquela do casamento, pensando agora em relação à questão dos relacionamentos lícitos, dos relacionamentos permitidos. Então havia essa Era Sidra, Era Camélia. Há uma Era Quera, que quer dizer a viúva, a protetora das viúvas. Nós sabemos que as viúvas, elas muitas vezes, nas culturas antigas, elas passavam por situações muito dramáticas. É como se a viúva, pensando em termos de um mundo muito patriarcal, ela perdesse a sua função na sociedade. E não era raro, não era incomum que as viúvas se suicidassem. Então, havia uma proteção, era comum, de uma certa maneira, de que também a divindade pudesse cuidar dessas pessoas que ficavam meio que à margem. Não quero dizer que as viúvas elas não conseguissem se relacionar depois da sua viuvez. Não, conseguiam. Mas havia uma grande possibilidade das viúvas ficarem desamparadas. Então, também ela era uma deusa protetora das viúvas. Havia uma era chamada Era Crisóstonos, que quer dizer a que possui o trono de ouro, né? Que mostra inclusive a sua relevância, a sua opulência, a sua realeza, né? Havia uma era chamada Era Laquínia. Havia uma era chamada Era Leuconos, que quer dizer aquela que está vestida de branco. Havia uma era chamada Limenia, ou Limênia. Havia uma era chamada Macaíra, que quer dizer a abençoada. Era Macaíra, era abençoada. A era Ninfômene, conduzida como uma noiva, pensando também na questão de que ela era protetora das nubentes, das noivas, né? E a deusa País, que quer dizer a donzela. Em muitos momentos, Hera vai ser associada também à mulher virgem, a mulher que não se relacionou intimamente com ninguém, com nenhum homem, com ninguém. Tanto que havia uma cerimônia em determinadas cidades em que havia uma espécie de banho da estátua de Hera, onde simbolicamente, porque há isso no mito, ela periodicamente ela se banhava para recompor a sua virgindade. E tinha algumas cidades que faziam banhos rituais das estátuas de Hera em alguns festivais que representavam exatamente, tentavam reproduzir exatamente esse conto mitológico, né? Havia a Era Pambasileia, que quer dizer a rainha de tudo, né? Então a gente vai ver isso em alguns hinos órficos que relatam e que tratam Hera como se fosse a rainha de tudo, né? A rainha toda poderosa. A Pártenos, ou Partenos, ou a Era Partenos, muitas vezes essa Partenos é associada a Atena, mas nós vamos encontrar também a Era Pártenos, que é a virgem, né? A Hera que estava sem ainda se relacionar com ninguém, ela era virgem, muitas vezes praticamente só recordada no caso de Atena. Há uma Era Polimínios, que quer dizer aquela que possui muitos nomes. Fazendo uma brincadeira aqui, pelos próprios epítetos, a gente já vê que ela tinha bastante, né? Então ela podia ser chamada de muitos nomes e muitas vezes era tratada nas orações exatamente assim, né? Ó deusa de muitos nomes, né? Porque é como se você fosse apenas citá-la de uma maneira, é como se você não estivesse fazendo justiça à divindade. Há uma era chamada Pancrates, que quer dizer a toda-poderosa. Então, o próprio epíteto fala por si, né? Há uma era chamada Pantogenetos, que quer dizer aquela que tudo gera. Num dos conteúdos eu cheguei a falar que está obviamente dentro do culto das grandes mães.
Então Hera é uma das grandes mães, ainda que o arquétipo que se preservou mais dela é exatamente daquela divindade, aquela figura materna que não é tão ligada aos filhos. Mas nós vamos ver que, e eu também cheguei a comentar aqui, a alertar, que isso é uma visão particular, é uma visão partida da divindade, né? Então ela é associada sim a ser a geradora, que tudo gera, né? Há uma Hera Potnia, que quer dizer a rainha, então fazendo eco também a alguns outros epítetos. Há uma Hera chamada Hera Teleia, que quer dizer a realizadora, então também nas próprias orações sempre se pedia muito a deusa Hera para com que ela cumprisse, que ela fosse atenta, que ela fosse propícia às orações, para com que ela atendesse às orações dos devotos, né? Então, uma Hera Teleia. E finalmente a Hera Zygia. Essa Hera Zygia quer dizer aquela que une, que estava associada às questões dos relacionamentos, dos casamentos, tá? Então, por enquanto, nosso conteúdo nós iremos parar por aqui, né? Então, nos próximos conteúdos a gente vai avançar na questão dos contos. Depois eu vou elencar todos esses epítetos, porque como são 27, né? E caso eu encontre na própria pesquisa que eu estou fazendo da deusa, eu vou acrescentar com certeza lá no final. Acredito que esse conteúdo vai ficar. E também vou fazer algumas leituras, por exemplo, da obra aqui do Vernon, tá? Essa obra aqui do Vernon, Mito e Sociedade na Grécia Antiga, uma obra muito importante, né? Tem uma obra aqui que é uma obra antiga, ela envelheceu de algumas maneiras, mas de outras ela é bem legal, que é a Legenda Dourada, e de outros textos que eu vou, inclusive, trazer aqui do Junito para a gente fazer acréscimos ao conteúdo da deusa Hera no nosso canal Mitologia Grega de A a Z. Bom, então eu vou encerrar por aqui. Então é um prazer poder estar aqui contando com sua presença. Como acabei de falar, você está no canal Mitologia Grega de A a Z. Meu nome é Sérgio Paulo de Melo Feitosa, sou mestre em Ciências da Religião e psicólogo clínico. Um prazer contar com sua presença. E aí vou pedir que você se inscreva no canal, que você dê o seu like, que ative as notificações, convide pessoas que você conhece, que gosta do conteúdo de mitologia. Vai ser um prazer poder estar aqui e contar com a presença de todos. Vou deixar aqui um forte abraço, um ótimo restante de semana. Estou gravando hoje aqui no comecinho de semana, né? A ideia era ter publicado ontem, mas infelizmente não consegui. Mas, então, na próxima semana vamos continuar com a grande deusa Hera, a rainha do Olimpo, né? Dos Olímpicos também, e que tem muita história para nos oferecer e muitos contos para a gente conhecer. Um forte abraço e até breve.